Nós estamos hoje iniciando o estudo do Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. O Evangelho de João, quando ele foi escrito, os outros evangelhos já haviam sido escritos e já circulavam entre os irmãos. O evangelista João é o discípulo amado de Jesus. Alguns dizem que João era primo de Jesus, porque alguns estudiosos dizem, não há prova, de que Salomé, a mãe de João, era irmã de Maria. Se Salomé era irmã de Maria, consequentemente João era primo de Jesus. Mas isso não é uma prova, isso é uma suposição. A prova é que João era um discípulo amado, discípulo que tinha intimidade com o mestre. Para você ter uma ideia, João fazia parte do grupo dos 3 mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Jesus não tinha só 12 discípulos. Algumas pessoas confundem, como se Jesus tivesse só 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, inclusive alguns anônimos. Para você ter ideia, Jesus depois envia de 2 em 2, 70. 70 de 2 em 2, só aí dá quanto? Quando Paulo diz que os irmãos que viram a ascensão de Cristo, ele nomeia ali no mínimo 500. Então, o que os 12 representa é que os 12 são apóstolos de Jesus. Eles foram separados para o apostolado. Mas Jesus tinha vários discípulos. Para você ter ideia, Nicodemos era um dos discípulos oculto. José de Arimateia, senador da República, que buscou o corpo de Jesus, pediu a Pilatos para colocar no seu túmulo. A Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. Então Jesus tinha vários discípulos, alguns que seguiam abertamente e outros que seguiam por algum motivo de forma reservada. Mas destes discípulos todos, o mais próximo de Jesus era João. João foi aquele que reclinou no peito de Jesus a sua cabeça. Isso é um sinal de intimidade. Para alguém colocar a cabeça no meu peito, tem que ser alguém muito íntimo. Não é qualquer pessoa que chega e bota a cabeça no seu peito, te abraça de forma íntima. João era íntimo de Jesus. Para você ter uma ideia, João, ele era tão especial no aspecto da intimidade, da proximidade. Ele foi o único discípulo que não abandonou Jesus. Ele foi o único que acompanhou todos os passos da crucificação. E não só isto, ele assistiu, ele esteve lá. Para você ter ideia, a confiança que Jesus tinha em João, ele diz a João e o responsabiliza para que ele cuidasse da sua mãe. João, após a morte de Jesus, foi aquele que passou a cuidar da mãe de Jesus. Este João é o João, pastor da igreja em Éfeso, a cidade, uma das cidades da Ásia Menor. E João, na época do imperador Domiciano, foi condenado a estar em isolamento na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão que todo mundo sabia que quem ia para lá não retornava e não tinha como fugir.
era uma ilha no mar e que lá era colocado os prisioneiros, que era como uma prisão de segurança máxima. João foi levado para lá pelo imperador de Roma. E acontece uma coisa interessante. Então o evangelho de João, ele foi escrito depois que os outros já haviam sido escritos. E eu já falei aqui que o primeiro foi Marcos. E todos os evangelistas escreveram para um público específico e tratou Jesus de um tema específico. Por exemplo, Marcos trata Jesus como servo. Lucas trata Jesus como homem. João trata Jesus como Deus. E Mateus trata Jesus como rei. Lucas foi escrito para os gregos, Marcos foi escrito para os romanos, Mateus foi escrito para os judeus, e João foi escrito para todos, principalmente para os que foram dispersos por causa da perseguição que se abateu sobre a igreja. O evangelho de João é o evangelho diferente de todos os outros. O que você encontra em João, você não encontra nos outros evangelhos. Nós podemos afirmar que 80 a 90% do evangelho de João é diferente de todos os outros, com algumas exceções. Para você ter uma ideia, o evangelista João não se preocupa em falar dos milagres, mas fala dos sinais. O evangelista João, quando escreve o evangelho de São João, ele não tinha noção, mas é o livro mais lido das Escrituras. O livro mais propagado, a Bíblia é o livro mais propagado, mais lido, mais amado, mais traduzido e mais odiado. Mas da Bíblia é o livro de João. Porque o livro de João é um livro teologicamente profundo, mas de uma linguagem clara, principalmente para a evangelização. Quando você vê algumas línguas que ainda não existe textos das Escrituras escrito, quando você vai ver, o escritor começa pela tradução de que livro? De João, o Evangelho de João. Antes da pandemia, eu estava com a viagem marcada, e os irmãos orem para que dê certo eu ir essa viagem para a Indonésia. Lá tem um missionário baiano fazendo a tradução da Bíblia para a língua nativa daquele povo, e eu estava indo para a apresentação da tradução do Evangelho de João. Então o Evangelho de João é um evangelho poderoso, é um evangelho extraordinário, é um evangelho que revela a profundidade teológica do evangelho. E nós teremos nestes dias em que estudaremos este livro, que tem 21 capítulos, teremos 21 terças-feiras estudando este livro. Nós aprenderemos mais sobre o Senhor Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui nesta noite e viemos a esta casa, é aprender de Jesus. E aí João começa o livro com uma pérola extraordinária. João começa o livro com uma revelação profunda que nenhum outro evangelista fez. João revela a doutrina da encarnação. Existe ressurreição, existiu encarnação e nunca existiu e nem existirá reencarnação. A ressurreição
É bíblico. Uma pessoa, pelo poder de Deus, pode voltar à vida no próprio corpo. E a Bíblia fala de vários, inclusive no livro de João, trata a ressurreição de Lázaro. A encarnação, só um participou desse propósito, desse projeto, deste milagre extraordinário que é a encarnação. E a reencarnação é uma doutrina herética, é uma doutrina maligna, enganosa, que diz que a pessoa morre e ela volta em um outro corpo, inclusive ela pode voltar em um animal, ela pode voltar em um objeto. Na doutrina da reencarnação, o seu gato pode não ser seu gato, pode ser seu tataravô. Seu cachorro pode não ser seu cachorro, pode ter sido alguém lá de vidas passadas, conforme a reencarnação. Mas a reencarnação não é bíblico. E a Bíblia desmonta a teoria e a doutrina da reencarnação, que é uma doutrina espírita. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem missa de 7º dia, não tem missa de 30º dia, não tem sono da alma, não tem essa nada. Depois que morre, segue-se o juízo. É o que diz a Bíblia. E é o que diz o que nós cremos que é a regra de fé e prática. Mas João começa o evangelho com o processo da encarnação. Repita comigo para não esquecer. Encarnação. Ou seja, o verbo, a palavra, o Deus Filho, vem ao mundo em forma de homem. Isso é encarnar. O divino toma forma humana, nasce do ventre de uma mulher, vive como ser humano, come como ser humano, se cansa como ser humano, dorme como ser humano, acorda como ser humano, se entristece como ser humano, chora como ser humano, se alegra como ser humano, se angustia como ser humano, mas não perde a essência de Deus que está nele. E isso é extraordinário, e é preciso a gente entender isso na magnitude que isso é. Jesus não foi 50% homem e 50% Deus. Essa doutrina é errada, é herética. Jesus não foi 50% um, 50% outro. Não, ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele não perdeu a essência divina, mas ele viveu como um homem. Então, como homem, ele se entristeceu. A única coisa que Jesus não fez como homem foi pecar. Porque a essência dele é a essência santa, pura. Jesus não pecou, Jesus não pensou em pecar, Jesus não transgrediu. Os mormons dizem que Jesus era casado, que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, que Jesus tinha um caso com Marta e Maria. Olha que tem gente ruim, fofoqueiro, para falar mal da vida dos outros, inventar, caluniar, sempre teve. Mas a Bíblia diz que ele foi perfeito, morreu perfeito, como Cordeiro Pascual. É doutrina herética que traz este tipo de colocação. À luz das Escrituras, Jesus viveu uma vida humana perfeita. E isso é impossível para nós. O Deus Todo-Poderoso tomou forma humana. Aí ele diz, o Verbo
se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós, andou na terra, pisou na terra. Então nós vamos pensar hoje sobre isso. Não está aí, mas eu coloquei a imagem que mostra a manjedoura e mostra a cruz. A manjedoura é onde este milagre acontece, aonde o Deus encarna, vem em forma humana. A cruz é aonde ele paga o preço por nós, como nós estudamos na penúltima terça-feira, no estudo do Evangelho de Lucas. O verbo, essa palavra verbo, no Novo Testamento, ela aparece, é usada, duas palavras para referir a isso. Uma é a palavra rema, a outra é a palavra logos. Repita comigo, rema e logos. O que significa a palavra rema? A palavra rema é uma palavra falada. Por exemplo, em Lucas 1,38, quando o anjo disse a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, Maria respondeu: está aqui tua serva, que cumpra em mim conforme a palavra rema, uma palavra falada, uma palavra liberada. Mas existe o logos. O logos tem um significado mais amplo. E este significado está em João capítulo 1. Por exemplo, por quê? A mensagem total é utilizada principalmente em referência à mensagem de Deus à humanidade. Ou seja, o verbo logos, em João 1, está se referindo a Jesus. Jesus não é uma palavra liberada. Jesus é a mensagem liberada. Jesus não é uma mensagem, ele é a mensagem. Enquanto rema é uma palavra, logos é a palavra de autoridade, é a palavra de unção, a palavra única. Quando nós observamos isto, que ele pré-existiu com o Pai, que vamos estudar mais na frente, que ele fez parte da criação, que ele sempre existiu, que há um outro conceito equivocado para muitas pessoas, que Jesus passa a existir quando nasce no ventre de Maria. Não. Jesus sempre existiu, porque ele é Deus. Os gregos usavam a palavra logos para se referir à sua mente, razão, sabedoria. João usou o conceito grego para comunicar o fato de que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é a autoexpressão de Deus ao mundo. No Antigo Testamento, a palavra de Deus trouxe o universo à existência e salvou os necessitados. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele está apelando tanto para os judeus como aos gentios que receberam a palavra. E esta palavra, este verbo encarnado, fez o efeito extraordinário em nós e nos deu o privilégio que nós não tínhamos, que vamos pensar mais na frente. O verbo sempre existiu. O verbo sempre existiu. O verbo já existia antes de todas as coisas. Ele é antes do tempo. Você sabe que a prova ou o atributo de Deus é que ele existe desde a eternidade. Ninguém criou Deus. Deus não é uma ideia, nem uma criação.
Deus é a própria existência de todas as coisas. O Verbo e o Pai. O Verbo é igual ao Pai. Ou seja, na doutrina da Trindade, não existe 3 deuses. Nenhum Deus com 3 cabeças, como alguns ensinam. Não. Na doutrina da Trindade, existe um Deus que se manifesta de 3 formas. E que são pessoa, mas é único. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, é 3 Deus? Não, é um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Ele está sendo manifestado nesta noite através do Espírito Santo que habita em nós e que está em nosso meio. Apesar de serem 2 pessoas, são unidas com a mesma substância. Ou seja, o Verbo é coigual ao Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e o versículo 19. Colossenses 1, 15 e 19. Acharam? Está tendo dificuldade aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e o versículo 19, diz o texto: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Agora olha o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Verbo sempre existiu. E o Verbo é Deus. Diga comigo, o Verbo é Deus. Jesus não é simplesmente um anjo, um ser iluminado. Você sabe que para as seitas, Jesus é um ser iluminado. É fácil você descobrir uma seita. É só você olhar como ele se refere a Cristo. A partir de hoje, para você saber o que é uma seita, é como ele se refere a Jesus. Na sua maioria esmagadora, para uma seita, quem é Jesus? Um grande líder, um grande homem, um grande profeta, um homem espetacular. Não. Jesus é Deus. E isso não é eu que estou dizendo, é as Escrituras que diz. E ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não é um caminho. Jesus é o caminho, não é uma verdade, é a verdade e a vida. Jesus é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita, está falando quem? Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Encerrou? Ok. O Verbo é criador. Repita comigo, o Verbo é criador. O Verbo é o agente da criação. O Verbo é o agente da criação. Jesus é a palavra criadora. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Olha o que diz Paulo em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Você não entendeu? Eu vou pedir para ela ler novamente, para você entender. Você precisa entender essas verdades. Porque se você não entender essas verdades, você será facilmente removido por alguma fábula. Se você não entender essas verdades, você é removida facilmente por uma heresia. Atente para o texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo. O mundo recebeu o verbo encarnado há 2000 anos atrás. Mas o verbo de Deus já existia em Gênesis. Façamos o homem, olha, a nossa imagem. Não é Deus Pai dizendo eu faço o homem. Não, ali já é a trindade trabalhando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo é criador, ele é a vida. Jesus declara que é a vida. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Por isso que ele diz: sem mim você não vive. Você não tem vida. Para você ter vida, você tem que ter Jesus, que é a vida. Ele veio, dele veio todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. O verbo não foi criado, o verbo é autoexistente. Os anjos foram criados. Os querubins foram criados. O arcanjo foi criado. Porque à luz da Bíblia só existe um arcanjo. Pelo menos a Bíblia só registra um arcanjo. Os seres celestiais foram criados. Mas Jesus, ele existe desde todas as coisas. Antes de todas as coisas. Antes do tempo, antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, antes do céu, antes da terra, antes do homem. Ele já existe, ele é o Senhor. Ele é a luz. O verbo é a luz. A morte cessa. As trevas se dissipam quando a vida chega e a luz começa a brilhar. Olha o que diz João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por esse texto a gente pode afirmar que quem não está em Jesus está em trevas. Pastor, mas a gente boa está em trevas. O que faz eu andar na luz não é o meu caráter, não é o meu carisma, não é as minhas boas obras. O que faz eu andar na luz é eu estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou na luz. Se eu estou fora de Cristo, eu estou em trevas. E quem que clareia é a luz. E quem é a luz? É Jesus. Olha Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas... Presta atenção. O povo que andava em trevas... viu uma grande luz. E sobre os que estavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Aqui o profeta Isaías está profetizando a respeito de quem? De Jesus. O profeta messiânico está se referindo a Jesus. Os mortos se levantam. Os cegos passam a ver, tanto física como espiritualmente. Na criação havia trevas, até que a luz foi chamada para dissipar as trevas. O verbo e João Batista. Vamos pensar sobre o verbo e João Batista.
Fique com a sua Bíblia aberta em João capítulo 1, que a gente vai observar alguns versículos, e eu quero que você esteja atento, eu quero que você esteja com a caneta, eu quero que você marque, eu quero que você anote, eu quero que você entenda. A diferença entre João e Jesus. Versículo 6 do capítulo 1 diz assim, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Nós estamos falando aqui, não é do João evangelista. Nós estamos falando aqui do João o Batista. Este é o João que está sendo falado. Qual é a diferença entre João e Jesus? Eles são primos. Isabel e Maria, e João e Jesus são primos. A diferença de tempo é de 6 meses de um para o outro. Todos dois nasceram como homens, ser humano. Mas qual é a diferença? É que Jesus é Deus. João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João Batista é o quê? Um homem enviado de Deus. Olhe para mim, um é enviado de Deus, o outro é Deus. João é enviado de Deus e Jesus é Deus. João é e Jesus é. João é e Jesus é. João Batista foi um homem enviado e ele veio para testificar da luz. Ele sabe a missão dele. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A gente precisa entender que por mais usado por Deus que o homem seja, ele é homem. Ele tem uma missão, mas é homem. A graça na vida dele pode ser grande, mas ele é homem. E João entendeu isso perfeitamente quando Jesus chega a ele no Jordão para ser batizado. Apesar de estar em um corpo humano, quem olhava dizia: filho de Maria, filho de José. Mas quando João vê o homem Jesus se aproximando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está num corpo de homem, mas ele não é homem. Ele está com o invólucro de um homem, mas ele é Deus. É o Deus encarnado que está chegando aqui. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João sabia quem era a luz. João não atrai as pessoas para si mesmo, mas para Jesus. Olha o versículo 7. Ele veio para testemunho, para que testificasse de quê? Da luz, para que todos crescem por ele. João era o mensageiro que apontava para a luz. Nós temos uma missão na terra, não é atrair pessoas para nós. Se o evangelho que eu prego está atraindo pessoas a mim, não é evangelho. Se o evangelho que você prega está atraindo pessoas a você, não é evangelho. Isso é religião. O evangelho de Jesus atrai as pessoas a Ele. Isso é evangelho. A escuridão era tão intensa que Deus teve que enviar seu filho para mostrar a luz. E a decadência moral não estava apenas no mundo, mas também em Israel, seus líderes religiosos. E Deus teve que mandar a luz. Eu vou mandar a luz e você, João, vai na frente. Naquela época, um governante, antes de ir, o engenheiro ia na frente, arrumando tudo, arrumando as estradas, para poder o governante passar. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo, a luz está chegando. Eu estou mandando uma patroa aí para abrir o caminho. Eu estou mandando uma patroa para abrir o caminho. E como é o nome dela? João. Como é o nome dele? João. Como é o nome dele? João. Aí agora Jesus está vindo novamente para arrebatar a igreja. Aí Jesus mandou a gente para fazer o quê? Abrir o caminho. E a gente está dizendo o quê? Ele vem, ele vem, ele vem. O arrebatamento é qualquer hora dessa. Qual é a missão nossa? É preparar o caminho para a vinda, a segunda vinda de Cristo. Olha a missão de Jesus, de João, versículo de número 8, diz o quê? Não era ele a luz,
veio para que testificasse da... Aí eu me lembrei aqui quando Pedro, Paulo e Barnabé curaram aquele paralítico lá em Listra, e que os homens começaram a chamar ele de Deus. Eles disseram o quê? Nós não somos deuses. Quem curou, quem levantou, quem mudou, quem teve misericórdia desse homem, foi aquele que nós pregamos, é a palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Foi a palavra que fez. Nós somos só mensageiros. João usou o verbo para testemunhar cerca de 39 vezes. E o substantivo, testemunho, aproximadamente 14 vezes em seu evangelho. Isto era muito importante para ele alcançar o seu propósito. Ele sabia que a sua missão era dar testemunho do verbo. Irmãos, olhem para mim. A nossa missão é igual a de João. Nós não pregamos sobre nós mesmos. Nós não podemos atrair pessoas a uma religião. Se o nosso evangelho não está atraindo pessoas a Cristo, nós estamos falhando. Olha o que diz João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Presta atenção no final do versículo. A Bíblia não estão todos os milagres que Jesus realizou, porque se fosse colocado todos os milagres, a gente tinha que carregar um livro em uma caçamba, em um caminhão. Mas, os que foram escritos para quê? Para que creiais. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses milagres estão aí para você crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Cristo, Filho de Deus. E quando você fazer isso, você está caminhando para uma nova direção, ao céu. Você foi alcançado pela fé. O verbo é rejeitado. Isso aqui é interessante a gente estudar isso aqui. O verbo é rejeitado. Pastor, as pessoas estão rejeitando o evangelho porque tem muito escândalo. Você está enganado, irmão. As pessoas estão rejeitando o evangelho porque elas são rebeldes. O ser humano é rebelde. Eu lhe pergunto, olhe para mim. O verbo era perfeito? Alô? 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 Cadê uma sineta aqui para acordar os dois? Alô? O verbo era perfeito? E os homens fizeram o que com o verbo? Tem gente que chama pastor de endemoniado, de não sei o que, de ladrão, disso, daquilo, não é isso? É, pastor, porque tem pastor que dá mau exemplo. E Jesus foi chamado de quê? Endemoniado. Ele deu mau exemplo? Jesus foi chamado de comilão? Jesus foi chamado de beberrão? Jesus foi chamado de pecador? Mas Jesus não era perfeito? Então as pessoas que criticam o evangelho, elas só dão uma desculpa. Mas mesmo o perfeito sendo encarnado, eles rejeitam. Não, pastor, é porque o senhor sabe que tem muita coisa errada dentro da igreja. É por isso que as pessoas estão escandalizadas. Pois o verbo encarnado se manifestou na terra. E as pessoas fez o quê? Rejeitou. E fez o quê? Criticou. E fez o quê? Irmão, Jesus ia pregar num lugar e um bocado de gente só para botar defeito. Por isso que eu que sou pastor, você que é obreiro, você que prega, tem que ter muito cuidado para você não ir na onda. Porque senão você pensa que se você fizer o que as pessoas estão falando, ou se você ficar preocupada com o que elas estão dizendo, elas vão te aceitar. Não, elas não vão te aceitar, porque o mundo nunca vai aceitar a igreja.
E ele não vai aceitar a igreja tentando atribuir à igreja coisa que a igreja não é. Alguns podem até ser, mas a igreja não. Então, olha que coisa. O verbo foi rejeitado. A primeira coisa no versículo 10. Versículo 10. Diz o que o versículo 10, missionária Rebeca? Versículo 10 diz o quê? Do capítulo 1. Vocês têm que ficar ligados aí. João, capítulo 1, versículo 10, diz o quê? Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ô, gente, ei, tem gente que lê esse texto aqui e não entende. Isso aqui está falando antes da encarnação. Aqui está falando antes do verbo se fazer carne. Ele estava no mundo. E o mundo não o conheceu. Aí Deus teve uma ideia. Vou colocar ele em um corpo de homem. Agora ele não vai estar operando. Ninguém está vendo. Cadê ele? Pronto, agora ele vai aparecer com carne, osso, cabelo, pescoço, comendo, vai para a refeição, vai tomar café da manhã, vai almoçar. E os homens fizeram o quê? Na primeira, os homens não conseguiu perceber que ele estava. E na segunda, que ele apareceu em forma corpórea, os homens rejeitou. Jesus foi rejeitado. Você não entendeu? Eu vou lhe explicar. Se Jesus foi rejeitado, quanto mais nós. Pastor, eu estou triste porque eu estou sendo rejeitado. Pois se alegre, se alegre. Seu dono foi rejeitado também. Significa dizer que você está no mesmo caminho dele, você está no mesmo passo dele. Se o mundo está te aplaudindo, você está errado. Mas se você está sendo rejeitado, você está andando os passos de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: eu vou revelar um segredo para você. Diga para ele: eu vou revelar um segredo para você. Diga para ele assim, ó: se os maus te aceitam, você não é seguidor de Jesus. Mas se os maus não gostam de você, te rejeita, alegra teu coração. Você está no caminho de Jesus, você está nas pisadas de Jesus, você está seguindo a Jesus, você é filho de Deus. Por quê? A igreja está perdendo a essência, porque a igreja está querendo ser aceita pelo mundo, a igreja está querendo ser aplaudida pelo mundo, a igreja está querendo ser elogiada pelo mundo, e a igreja nunca vai ser elogiada. Eles podem chamar a gente de ladrão, não tem problema, eu sei quem eu sou. Eles podem chamar você de besta, você sabe quem você é, e a gente vai sair daqui esta noite dizendo: rejeitaram o nosso mestre, e nós somos rejeitados porque nós não pertencemos a este mundo. Aleluia! Aleluia! Orabaia cantorebianda labaia chorabagai. Cuidado para você não querer ser aceito por todo mundo. Você perde a essência. Olha Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Tiaguinho arrebenta. O Tiaguinho aqui arrebenta. Esse Tiaguinho aqui é irmão de Jesus, só acreditou em Jesus depois de ressuscitar, mas ficou crente mesmo. Tiaguinho, quando dá uma paulada para arrebentar. Ele já chega dizendo: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Você sabia que tem crente que ele trabalha num lugar, além de ninguém saber que ele é crente, ele não tem nenhum problema com ninguém não. Se ele não é luz, ele não é luz, ele não brilha, ele não incomoda. Você não precisa abrir a boca não, viu irmão? É luz.
Já tem uns 2 que não vai com a sua cara. Eu não suporto essa mulher. Aí você dá aquele risinho, um cantinho de boca, dizendo, eu estou seguindo os passos dele, ó. Não tem gente que fica triste. Eu tô triste, pastor, eu tô triste. O que é? É que tem um pessoal endemoniado que não gosta de mim. Oxê. Era para tu estar feliz. Olha o que diz 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém dos olhos, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus viveu no mundo e o mundo não o conheceu. Agora, olha o versículo 11. Versículo 11. Veio para os que era e os seus não recebeu, não. Aqui você precisa entender. Todo mundo entende, eu só relembrar. Esse veio para os que era seu, Jesus veio para os judeus. Jesus era judeu e Jesus veio para os... Deus Pai olhou e disse, eles não entenderam, o Filho está aí, o Verbo está aí, eles não entenderam, não viram. Eu agora vou mandar meu Filho, o Deus, Filho, em forma de homem, mandou. Eles não aceitou, eles rejeitou. Jesus agora vem em carne e o povo não aceita. Jesus é rejeitado. A insensibilidade, a incredulidade dos judeus de perceber o grande presente que recebeu. Bote na sua cabeça, irmãozinho, presta atenção, principalmente você que tem uma chamada de Deus, bote na sua cabeça, de uma vez por toda, que é impossível você ser aceito por gente insensível e incrédulo. Não, pastor, se eu começar a botar 3 paralíticos para levantar, todo mundo me aceita. Vá, bote para ver. Daqui a pouco eles começam a chamar você de charlatão. Ah, pastor, é porque então eu vou pregar assim, com que misericórdia, quando eu terminar de pregar, até o templo vai desabar. Eles vai associar você de outra coisa, que você está inventando, que você está não sei o quê, que você é assassino, que o tempo caiu, tremeu, pá. Eu estou falando do verbo, do perfeito, que foi rejeitado. A cegueira religiosa. Você sabia que a rejeição é um dos sentimentos mais terríveis que a gente, ser humano, pode sentir? Todos nós, irmãos, queremos ser aceitos. Todos. Aqui, do mais experiente ao menos experiente. A gente gosta de ser elogiado. O ser humano gosta de ser elogiado, gosta de ser aceito, gosta de ser aplaudido, gosta de ser paparicado. E só que na obra de Deus você tem que aprender a lidar com isso. Porque se você vai nessa intenção que todo mundo vai te entender, que todo mundo vai te aceitar, que todo mundo vai reconhecer teu trabalho, você vai morrer frustrado. Porque eu estou te mostrando aqui que o perfeito foi rejeitado. A mensagem, ele está dizendo aí que é Deus, não acredito. Aí Jesus chega e diz, para que você saiba que eu sou Deus e que eu tenho o poder de perdoar pecado, meu filho, levanta e anda. Eles creram? Alô? Eles creram? Eles estavam dizendo que Jesus não era Deus porque perdoou. Jesus disse, para que saibas eu vou curar. Aí Jesus curou. Eles acreditaram em Deus? Porque quem está cego pela religiosidade, você pode fazer o que for, ele não vai enxergar. Essa cegueira religiosa, o povo estava tão acorrentado às tradições religiosas que não conseguia enxergar e aceitar ao Deus encarnado. Recusaram o caminho. Olha o que diz João 6, 66 a 71. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Epa!
Prestaram atenção no texto? Os caras desviou da igreja de Jesus. Jesus estava dando culto de doutrina e os caras não gostou da mensagem e desviou. Não, pastor, tem gente desviando assim porque a igreja não tem cuidado. É verdade, tem uns que a igreja não está cuidando mesmo não. Mas o pastor perfeito pastoreou aqui na terra. Lê de novo, irmão. Agora lê com vontade, igual esse cabelo que tu botou aí. Bora, 1, 2, 3, já. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás. Ah, você não entendeu. Diga comigo, desviaram. O que mais? E já não andavam com ele. Ó, esse cara aí, rapaz, pro culto hoje não? Eu tô triste com as coisas, Jesus, rapaz, mas é Jesus, não, tô triste, não vou mais não. E aí? Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir também? Eu não vou perder a essência por causa de gente que está afastando, não. Vocês querem ir também? E aí? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. É o mais valentão da turma. Disse o quê? Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde. Para quem iremos nós? Por quê? Tu tens as palavras da vida eterna. Se alguém quiser desviar, o problema é deles, mas a gente sabe quem é o Senhor e o Senhor tem o que a gente precisa e a gente não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Não creram na verdade. Você acredita que as pessoas não creram em Jesus? Encarnado. João 12:37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ei! E ainda que tivesse feito tantos sinais, mesmo assim eles faziam o quê? Não cria. Pão multiplicado, água que virou vinho, cego que passou a enxergar, morto que foi ressuscitado, palavra logos. E os caras, não estou nem aí, não creio nesse cara não estou nem aí. Em algum momento você vê Jesus dizendo que vai desistir da missão por causa disso? O verbo aceito. Diga comigo, tem sempre alguém que acredita. Benditos judeus, tô mandando um Deus aí, ele vai nascer da raça de vocês, da nação de vocês, do sangue, tudo direitinho. Aí eles não aceitaram. Aí Satanás diz, acabou, mataram ele. Só que tem o versículo 12. Se acabasse no versículo 1, era frustração total. 11 era frustração total. Mas tem o versículo 12. E o versículo 12 a gente tem que ler com vontade. O versículo 12 eu vou dizer 1, 2, 3 já. E se tu ler fraco, tu merece tomar uma surra. 1, 2, 3 já! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Vocês não querem não? Eu quero. Você não quer não, judeu? Jacuípe quer. Você não quer não? Você não quer não? Edivaldo quer. Quem mais quer aqui? Aí você entrega a sua vida a ele. O direito de ser filho. A rejeição dos judeus ao presente deu direito a todos os que receberam o teu direito de ser filho de quem? Então eu vou dizer aqui para você não esquecer, que tem uns crentes que dizem assim, pastor, tem um pessoal aí que não é crente, mas é melhor do que crente, porque eles é gente boa, pelo menos não faz o que crente faz. É, bebê, mas isso não dá direito a essas pessoas ser filho de Deus, não. O que dá direito a uma pessoa ser filho de Deus não é ela ser melhor do que alguns que se dizem crente. A Bíblia já diz que tem justo com obra de ímpio e ímpio com obra de justo.
O que me faz ser filho de Deus não é eu ser caridoso, não é eu ser amoroso, não é eu ser uma pessoa correta, honesta. Isso tudo é característica de bom cidadão. Mas o texto aqui está dizendo, ó, quem recebe o direito de ser filho é quem recebe a Jesus como Salvador. E a gente precisa explicar isso, porque algumas pessoas pensam assim, pastor, tem um bocado de gente na igreja fazendo coisa errada, e tem gente fora da igreja que está fazendo coisa certa, então não precisa eu estar na igreja para ser salvo. Pronto, o engano do diabo está aí. Tem gente lá fora que tem obras melhor do que gente que está aqui dentro? É verdade. Está na Bíblia. Os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Está escrito. Agora, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Entendeu, não? Uma coisa é alguém se dizer crente e escandalizar o nome do Senhor. Esses aí já está sentenciado. A Bíblia diz assim, é lícito que o escândalo venha, mas ai daquele por onde vier. Pronto. Isso aí é uma coisa. A outra coisa é você achar que você estando fora da presença de Deus, só porque você é uma pessoa boazinha, você está tudo resolvido. Você está enganado. Você está enganado. Salvação não é porque você é bom. Salvação não é porque você é legal. Salvação não é porque você é um bom cidadão. Salvação é por fé. Salvação é graça. Salvação é Cristo. Um presente maior, bem maior. Você sabe que o problema deles, dos judeus, eu sou filho de Abraão. Está lembrado quando Jesus diz em João 8, e conhecereis e a verdade? Eles retrucam. Abra a Bíblia aí, jovem, em João 8:33. Todo mundo pode abrir a Bíblia aí. João 8:33. Porque o 32 a gente grava e o 36. Mas entre o 32 e o 36 tem o questionamento deles. E conhecereis a verdade vos libertará. 33, aí eles dizem o quê? E eles responderam-lhe, nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Nós somos filhos de Abraão, meu irmão. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus chega e diz, ok, só que vocês me rejeitaram. Agora, quem me recebeu, eu não dou o direito só de ser filho de Abraão. Eu dou o direito. Olha, irmãos, isso aqui, se tu não entender, tu tá acabado. Quem me recebe, eu passo no cartório e coloco meu sobrenome. Quem é teu pai? É Deus. Levanta a mão e diga, eu sou filho de Deus. Ele se gabava de ser filho de Abraão. Tem gente que se gaba. Eu sou filho do coronel. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de juiz. Sou filho de Deus. Eu sou filho do pastor falando, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do promotor. Eu sou filho de Deus. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa linda agora, presta atenção. O verbo aceito. Aceitou? Pronto, você agora tem o direito. Direito de quê, pastor? Você agora tem filiação, você tem paternidade. Você agora não é mais criatura, você é filho. Você agora ganhou um presente, você faz parte da família. Só que você tem que nascer de novo. Foi aí que Nicodemo se atrapalhou todo. Jesus disse, meu filho, é necessário nascer de novo. Nicodemo disse, Senhor, um homem velho, voltar ao ventre da mãe. Jesus disse, não é nesse nascimento que eu estou falando, não.
Eu estou falando do novo nascimento. Eu estou falando de um nascimento do Espírito. Todo mundo que aceitou a Cristo como Salvador passou por 3 processos. 2 é imediato e 1 é progressivo e contínuo. Primeiro, justificação. Você tinha uma dívida que ninguém pagava. No dia que você entregou a Cristo, Satanás foi lá e teve que entregar a sua promissória. Deus tomou. Me dê aí. E aí? Está devendo quanto? Tá pago. Está pago. Justificação. Segundo processo, regeneração. Você volta a ter uma comunhão, você volta a ser novo. E o outro é santificação, que é um processo. Então você agora é filho. Mas não é um nascimento carnal, é um nascimento espiritual. Por isso que você tinha vontade de pecar e agora você tem vontade de quê? De orar, de ir para a igreja. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. O verbo encarnado. Olha que coisa. 2 naturezas. Jesus era 100% e 100% homem. Vamos ver na Bíblia? Como homem, ele sentiu sede. Inclusive na cruz, estou com sede. Aí deram o quê? Como Deus, eu sou a água da vida. Quem tiver sede, vem a mim. Como homem, ele precisou de caminho. Ele precisou se locomover pelos caminhos. Como Deus, eu sou o caminho. Como homem, ele ficou cansado. E lá no barco ele dormiu. Mas como Deus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como Deus, como homem, ele precisou se alimentar. Mas como Deus, eu sou o pão da vida que é descido do céu. Vamos ver 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Se a gente parar para estudar esse versículo, já sabe que a gente não vai sair daqui hoje, né? Mas você marca ele para ler com calma. Você só entende um texto quando você lê várias vezes. Para você ler um texto desse, você tem que ler umas 50 vezes. Aí você lê, para, pensa, lê de novo, para, pensa, lê. Aí a coisa vai, clareando. Mas o texto aqui está dizendo, é um mistério. A plenitude, a santidade coube em um invólucro de carne e osso. E se manifestou no meio de vocês. A graça manifestada. Pastor, o que é graça? Ele se manifestou. Graça é o favor não merecido. Por favor, levante a mão. Quem merecia que Jesus morresse por você? Levanta a mão. Quem aqui? Levanta a mão, por favor. Mão ali atrás. Menino aqui. Parabéns, parabéns. O pessoal são poderosos mesmo. É porque eles não entenderam. Ninguém merece que Jesus morresse por nós. Graça. Eu não merecia, mas ele morreu por mim. Graça. Favor não merecido. Eu não merecia o céu. Eu merecia o inferno. Eu não merecia perdão. Eu merecia castigo. Mas ele me deu o céu. Ele me deu perdão. Ele me deu salvação. A glória revelada. A mesma glória revelada a Moisés. Agora essa glória é manifestada na terra em um corpo. Olha que coisa, irmãos. Ninguém conseguia ver Deus. Ninguém. Deus disse para Moisés assim, meu filho, é o seguinte, quem me vê morre. Mas eu sou legal, vou te mostrar pelas costas. Abraão conseguiu ver Deus, cara a cara? Cara a cara?
Agora, o pessoal que viveu na época de Jesus conseguia olhar cara a cara para Deus? O Verbo encarnado. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, expirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo e ensino. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eles rejeitaram, a gente não teve o privilégio de ver. Eles viram e não valorizaram. Mas um dia, aleluia! Aí a DBJ vai ver o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. Fecha os olhos aí, fecha os olhos, bem baixinho os instrumentos, fecha os olhos e canta comigo. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluias. Aleluias. Rejeitaram, mas nós aceitamos e agora temos a esperança de vê-lo como Ele é. Essa é a esperança que move a igreja. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Os benefícios, o verbo e seus benefícios. 3. Primeiro, a plenitude da graça. Nós só alcançamos a graça, nós não só alcançamos a graça, nós alcançamos a graça sobre graça. Qual é o outro benefício? O fim da lei. A encarnação do verbo deu fim à lei. Pastor, e a lei era imperfeita? Não, a lei era perfeita. O problema era esse, é que a gente é imperfeito. Então, como a lei era perfeita, ninguém tinha como cumprir a lei. Aí Jesus veio e disse, deixa comigo. Ele cumpriu a lei. Aí tem um bocado de igreja que ainda anda guardando a lei.
Não. Vou mostrar para você que a lei acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Jesus chegou e disse: eu cumpro, e daqui para frente é uma nova dispensação. A lei é até Cristo. Agora é graça. Agora é favor não merecido. Qual é o outro benefício da lei? É a revelação de Deus. Deus é espírito, irmão. Ninguém pode ver Deus. A gente vai ver um dia no corpo glorioso. Mas eles tiveram o privilégio de ver Deus encarnado. Olha que privilégio. E rejeitaram. O testemunho de João Batista. João Batista é o precursor. Ele sabia que era só um precursor. Ele não era o Messias. João Batista recebeu uma comissão dos fariseus. Não dá tempo a gente ler, mas no versículo 19, os fariseus mandou uma comissão querer saber quem era João. Aí João chega e diz: vocês querem saber quem sou eu? Eu só sou o abridor de caminho. Agora se prepare, está vindo um aí, que é mais poderoso. Vou logo avisando, eu batizo com água. Agora vem um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Estou logo avisando a vocês. E quem é você, João? Eu sou uma voz que clama no deserto. João tinha consciência de quem ele era. Irmãos, é bom nós termos a consciência que nós somos simplesmente servos. Quem é você, Edivaldo? Servo. E quem é que fala? Deus. E quem é que opera? Deus. E quem é que dá crescimento? Deus. E quem é que cura? Deus. E quem é que batiza? Deus. E quem é que faz? Deus. Ele sabia quem era o Messias. Ele aponta para Jesus. Só o Cordeiro. O versículo 29, por favor, acompanhe aí comigo, o versículo 29. Ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7 diz o quê? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A primazia do verbo encarnado. A primazia é dele, irmãos. Olha o versículo 30. Este é aquele do qual eu disse. Ó, João já está saindo de cena. Ops, João já está saindo de cena. Ó, pessoal, cruzada acabou, meu ministério está, ó. É ele, chegou. É esse aí, ó, que eu estava dizendo a vocês. Eu não disse a vocês que vinha um, que eu só estava preparando o caminho. Chegou, está aqui. A primazia é dele. A glória é dele. A obra é dele. O poder é dele. João sabia de quem era a primazia. Precisamos aprender com João que a nossa missão é simplesmente levar pessoas a ele. 2. A unção. Olha o versículo 32, diz o que é o 32? João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E quem é ele mais, pastor? A primazia do verbo encarnado, versículo 33, diz o quê? 33, diz o texto: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João, quando batizou Jesus, veio o Espírito Santo com forma corpórea de uma pomba. E a voz bradou: é esse meu filho amado. Quem batiza com o Espírito Santo, irmão, é Jesus. Jesus é o batizador com o Espírito Santo, o Filho de Deus. Vamos lá. A nobre missão, para a gente concluir. Apresente Jesus. Olha que coisa linda. Eu quero que todo mundo abra a Bíblia. Todo mundo já deve estar com a Bíblia aberta, né? João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E
vendo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos fizeram o quê? Caiu fora, seguiu Jesus e deixou João. Apresente Jesus às pessoas. João não ficou, não, se eu falar que é Jesus, eles vão seguir, vão me deixar. Não, João chegou e disse: meus filhos, ei, ó, André, um deles é André. André, é ele. É ele. É ele. É ele, André. É ele. André, é ele. E André, tô indo. Apresente Jesus às pessoas. 2. Não fique só para você. Olha que lindo. João diz para André: é ele. Agora olha o 40, versículo 40. Diz o quê? E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que é traduzido Cristo, e levou-o a Jesus. Ó, João disse para André: é ele. André olhou para Pedro e disse: meu filho, bora conhecer ele. É ele, eu achei o Messias. Agora que coisa linda, que coisa linda. Levar a pessoa a Jesus é com você. Agora, o que Jesus vai fazer com essa pessoa pode surpreender você. Irmão, o primeiro discípulo de Jesus foi André. André já era discípulo de João. Pedro não estava seguindo ninguém. André chega e diz: Pedro, achei o homem. Aí levou ele. Agora, olha o versículo 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que é Pedro. Olhe para mim. Alguém sabe o que foi que André fez? O ministério de André, alguém lembra alguma coisa que André fez? Levou o irmão, provavelmente levou outros, mas quem se destacou? Pedro. Quem era Pedro? Precipitado, brigão, problemático, afoito. Mas André levou Pedro a Jesus. Leve seus irmãos a Jesus. Leve seus pais a Jesus. Leve seu colega a Jesus. E não se preocupe, Jesus já sabe o que vai fazer com eles. Agora, para encerrar, a estratégia da missão é linda, né? Ó, João apresentou Jesus a André. André apresentou Jesus a Pedro. Ou seja, André evangelizou João. Ou seja, João evangelizou André, perdão. André evangelizou Pedro. E quem evangelizou Filipe? Versículo 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia. E disse. Tem gente que não é a gente que acha e traz. Tem gente que o próprio Jesus diz: venha. Quem foi que evangelizou Paulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Olha. Segunda coisa que a gente olha nesse texto. Filipe agora já sai doidozinho para evangelizar. Eu não consigo entender como é que um crente recebe Jesus e não tem prazer de anunciar Jesus para os outros. Filipe encontrou Jesus, já saiu correndo, versículo 45.
versículo 45. Filipe achou, Jesus achou, e Filipe achou. Olha para o seu irmão e diga: eu não sei se foi Jesus que te achou, alguém que te trouxe, mas está na hora de tu achar Natanael. Isso aqui é uma coisa linda. Aí ele encontra Natanael e diz assim: Natanael, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e do que escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Aí quando ele viu Nazaré, aí Natanael, preconceituoso, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: se você não crê, venha ver. Olhe para o teu irmão e diga: evangelismo é você usar a palavra para apresentar Jesus às pessoas. E quando você encontrar um Natanael que não acredita em nada, manda ele vir no culto de doutrina, manda ele vir no culto, manda ele vir no culto das maravilhas. Venha e ver o que Jesus está fazendo, venha e ver, veja o que Jesus fez na minha vida. Mostre as provas. E eu vou lhe dar uma prova aqui que você pode mostrar. Quem quer saber a prova? Quem quer saber a prova? Eu vou dar uma prova. Quem quer a prova? Você quer a prova? Chega em casa, olhe no espelho. Chega em casa, se olhe no espelho. E olhe no espelho e diga: quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Bebedor, cachaceiro, maconheiro. Quem era eu? Traficante. Quem era eu? Prostituta. Quem era eu? Macumbeiro. Quem era eu? Drogado. Quem era eu? Um perdido. Quem era eu? Não tinha paz. Quem era eu? Não tinha alegria. Quem era eu? Eu não tinha nada. E agora ele me achou. Então veja, Natanael, o que ele fez. Mostra o que Jesus fez na sua vida para eles. Aleluia. Aí o versículo 47 é lindo. É lindo o 47. É lindo, diz assim: e Jesus viu quem? E Jesus viu quem? Vim ter com ele e diz: eis aqui um homem israelita em que não há dolo, um homem honesto, um homem justo. Aí o versículo 48, e disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus disse: rapaz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu te conheço, Natanael. Agora o versículo 49, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores você ainda verá. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha para alguém que está perto de você e diga: se prepara, Deus ainda tem coisa grande para te mostrar. O que Deus quer fazer na tua vida não é o que Ele já fez. O que Deus quer fazer na tua vida é coisa que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu. Deus ainda tem surpresa reservada para você. Se coloque de pé. Oh, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aplauda, glorifica, chora, adora a Deus. Eu te adoro, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. Grande, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O reino, tu é a glória, acima de glória.